Bom dia, meus amores. Estou eu aqui de novo, conversar rapidinho com vocês, porque a ideia desses vídeos é ser uma espécie de vlog, né? Onde eu relato para vocês o lado não tão bonitinho de trabalhar com a espiritualidade, o lado da espiritualidade na prática, as coisas que acontecem entre um vídeo e outro de tarot que eu gravo, né? Como é que é lidar com essas coisas no dia a dia para um desperto, uma pessoa que está consciente que muitas vezes vê o astral, muitas vezes vê o que tá ali, outras vezes não. Então ontem, após eu conversar com vocês, né, após aquela experiência de liberação da minha avó, vamos dizer assim, né, de uma mágoa que tinha ali da minha avó, e que nesse processo eu descobri que a minha mãe também guardava uma grande mágoa da minha avó, então essa mágoa me conectava à minha mãe, as duas, né, unidas na mágoa, vamos dizer assim. E aí, eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir. Foi 1, 2, 3 da manhã. E eu fazendo oração de limpeza de Arcanjo Miguel, fazendo ativação do raio violeta. Chamei os arcturianos, né? Ativei a frequência arcturiana porque eu trabalho com terapia arcturiana. E a terapia arcturiana, ela limpa magia, feitiço, trabalho de amarração, limpa entidades, ela ativa o feminino, ela ativa porque é uma terapia muito poderosa, né? E eu utilizo muito ela, assim. Eu devo a minha vida aos arcturianos hoje, sabe? Eu acredito que foram eles que me colocaram na linha do tempo certo. Então eu tenho muita conexão. Embora eu não seja de Arcturus, né? A minha origem estelar não é Arcturus. Eu me sinto muito conectada com os arcturianos e trabalho muito forte a frequência deles. Né? Muito antes de eu saber que eles existiam, muito antes de eu acessar a terapia, que foi só em 2021 que eu acessei a terapia arcturiana, eles já tinham se apresentado para mim em 2017, num desdobramento astral. Então, assim, chamei eles, né? Chamei Arcanjo Miguel e eu fechava os olhos aqui, né, na minha cama, e eu tava na beira de um penhasco lutando uma batalha de espada. E eu não conseguia reconhecer quem era a pessoa que estava batalhando comigo. Né? A informação que me veio foi a seguinte: a gente está em guerra, estamos neste momento numa batalha, né? Na luta do bem contra o mal. E a forma que o meu inconsciente achou de me mostrar naquele momento foi uma briga de espada. Só que eu pensei, ok, deixa eu me firmar aqui, me firmei na chama violeta com Saint Germain, me firmei, né, no raio azul com o Arcanjo Miguel, bem assim, utilizando das frequências das cores mesmo, né, porque cores são frequências, elas são muito poderosas. Poderia se encaixar aqui na terapia das cores, vamos dizer assim. Mas o que eu tava tentando fazer naquele momento? Eu tava tentando me blindar de dentro para fora, usando terapia de cryo, uma mistura louca de várias coisas, várias técnicas para que eu conseguisse relaxar, porque eu não estava conseguindo relaxar e eu precisava dormir, já eram quase 4 horas da manhã e não tinha jeito. Então, assim, vem energia de demanda de pensamento, vem energia de outras pessoas que pensam em você durante o dia, você capta energia de pessoas na rua, vem energia de ancestralidade, vem energia de antepassados, vem energia de memórias de pessoas do teu passado. Então tudo isso vai agregando no corpo, né? E é engraçado porque quando eu ativo a energia Reiki, parece que é um pó. Sabe um móvel com pó? Quando você vai juntando aquele pozinho em cima do móvel e aí você vai, passa o pano e tira. A sensação que eu tenho todos os dias quando eu ativo a energia do Reiki é como se eu tivesse com uma camada de pó. E aí quando eu ativo o Reiki, sabe, começa a soltar aquele pó, eu faço assim e ele sai. E aí aconteceu uma coisa muito louca. Muito louca, que foi a primeira vez que eu vi. Olha que eu já tive bastante experiência, né, espiritual, assim. Eu senti que do meu lado direito tinha alguma coisa, né? Como se ela tivesse agarrada no meu braço. E ela desprendeu do meu braço. Porque quando eu falo em constelação familiar e quando eu falo em ancestralidade, principalmente, eu sinto tudo no meu corpo. Tudo no meu corpo. Como diz o Ali de Maria, a ancestralidade ela não tá fora. Ela tá aqui dentro, né? Do nosso DNA.
Então eu senti que alguma coisa que estava agarrada no meu braço direito se desprendeu. E de repente eu vejo uma figura de uns 4 metros de altura se levantou do meu lado e foi embora. E eu me assustei porque normalmente eu vejo figuras com configuração humana, né? Só que essa figura, ela tava tentando me induzir. Eu ouvia. O que, que eu tava ouvindo repetidamente no meu lado direito, né? Isso é interessante, porque quando é mentor, eles não falam fora, eles falam de dentro, entende? Quando eu escuto a voz de Miguel, é de dentro. Quando eu escuto a voz da minha consciência, é de dentro. Quando eu escuto a voz do meu eu superior, é de dentro. Quando eu sinto os orixás, é de dentro. E essa voz, ela vinha de fora, né? Ela vinha do lado direito. Então eu vejo aquela figura de uns 4 metros de altura se levantar e ela era densa, né? Ela era escura, ela tinha uma massa e ela saiu, passou pela parede e saiu. E aí eu consegui dormir, já era 4 e tanto da manhã. E aí eu fiquei me perguntando, será que era o tal obsessor que eu vinha sentindo, né? Essa figura? Será que era uma, uma entidade? Porque o que acontece? Olha só, a gente só consegue identificar fora quando a gente reconhece dentro. Lembra que eu sempre falo pra vocês? E aí, essa figura, ela tava tentando me induzir de todas as formas que o meu ciclo nesse trabalho onde eu tô tinha encerrado. Ela permaneceu persistente, insistente que o ciclo, né, nesse trabalho onde eu tô tinha encerrado e que eu deveria pedir demissão. E aí eu parei, pensei, mas eu pensei assim, não faz muito sentido, sabe por quê? Porque eu gosto muito de ir lá. Eu preciso do dinheiro, né? E eu gosto muito de ir lá. Eu gosto de algumas pessoas que trabalham lá, eu gosto do ambiente, eu gosto de estar lá quando tem show, eu gosto de estar lá nos eventos, porque é a única forma que eu tenho de sair de casa. E então. E ela começou a me mostrar o rosto de todo mundo como se essas pessoas fossem reptilianas. E ela tentava me induzir assim: olha, você tá lá no meio dos crocodilos. E aí eu dei risada na hora e eu pensei assim: mas eu tô na realidade dos crocodilos. Então todo mundo é, inclusive eu. Eu também sou. E foi no momento que eu tive esse pensamento, né? Porque às vezes o que tem assim? Tem magos. Magos que tentam manipular o teu visual, né? E naquele momento ali, a forma que eu tava vendo o rosto de todo mundo, eu senti que aquilo não tava natural, né? A tua intuição, ela fala, olha, tem alguma coisa errada. Eu senti que tem algum tipo de manipulação aí. Eu falei, ok, então se todo mundo é crocodilo lá, eu também sou, porque eu tô ressoando com eles, né? Eu tô na realidade deles, se eu tô na realidade deles, eu tô no meio deles, eu também sou. Quando eu tive esse pensamento, foi o que me fez identificar essa figura. Porque aí, quando eu me identifiquei como que ela era, eu visualizei ela. E ela levantou e saiu. Perdeu ressonância comigo. Então, assim, o que me veio na cabeça na hora, né? Cuidado ao pedir ajuda para sua ancestralidade. Cuidado ao pedir ajuda para sua ancestralidade, porque você muitas vezes não sabe quem é e quem foi a sua ancestralidade. E existe a sua ancestralidade de luz e existe a sua ancestralidade negativa. E nem sempre vai ficar claro para você quem é quem, né? Porque às vezes você vai lá e faz uma oração pedindo ajuda e força para sua ancestralidade, e dependendo de quem ouvir a tua oração, o ser que se apresentar para você pode ser qualquer um, dependendo dos interesses que ele tiver com você, em te manipular e te induzir a fazer o que ele quer. Então, assim, poderia ser um ser ancestral meu, esse ser que se levantou, principalmente do meu masculino, né? Porque ele estava conectado em mim pelo lado direito. Sim, poderia. Poderia ser alguém que já estava há muito tempo conectado ali? Poderia. Assim como poderia ser alguém que eu pedi ajuda recentemente e essa pessoa, opa, né? Pera aí que eu vou me aproximar ali pra ver o que eu consigo.
e se aproximou e permaneceu, né? Eu espero que não seja alguém muito mais próximo que eu esteja imaginando.